Agora pela internet, por uma ligação de vídeo, a gente vai conversar agora com a Shirley. Ela era agredida pelo ex-companheiro e a filha presenciava tudo. Shirley, boa tarde, obrigada pela participação aqui no Fale Espírito Santo. Conta pra gente, né, diante desse relacionamento conturbado que você vivia, qual era o comportamento da sua filha? Como que ela reagia? Boa tarde, estou um pouco nervosa aqui porque a gente sofre uma violência, a gente fica meio com medo, né, de se expor e ter uma retaliação, ainda mais que tem menores envolvidos, né, no caso eu também tenho um neném com um agressor. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente, Shirley. E aí, se eu gaguejar um pouquinho, vocês me perdoem, mas é por conta do nervosismo mesmo. Pode ficar tranquila. Que é o nosso espaço, a gente, quando toca aqui o Fale Espírito Santo, Shirley, é sempre com essa intenção, da gente mostrar a realidade que muitas das vezes tem outras mulheres em casa que estão sofrendo caladas. E certamente você está sendo aqui uma fonte libertadora para muitas outras que estão acompanhando o Fale Espírito Santo. Porque realmente existe um medo muito grande, né? A violência emocional que a gente sofre é muito grande, né? E ficam uns traumas muito grandes. Mas, enfim, eu sofri a primeira agressão em 2019 e a minha filha presenciou, a minha filha mais velha, né? Eu tenho uma filha mais velha do primeiro casamento e tenho um neném de 1 ano e 3 meses com ele, né? Com o meu agressor. E em 2019 foi a primeira agressão e a minha filha presenciou essa primeira agressão. O ano passado tiveram mais 3 agressões e a minha filha mais velha e o neném também presenciaram as 2 agressões, né? E desde 2019, desde a primeira agressão, a minha filha ela já não quis voltar a morar comigo, porque a minha filha morava comigo, né? E desde 2019 a minha filha não quis voltar a morar com medo. Ela vinha na minha casa, mas a preferência dela de vir na minha casa é quando ele não estivesse, quando ele não estava, né? E ela não quis voltar a morar. Ela ainda tem muito medo de vir à minha casa. Ela tem muito medo de que ele me mate, de que ele me agrida de novo. Às vezes ela acha que viu ele na rua, que ele está perseguindo ela, e desenvolveu assim um quadro de ansiedade muito grande, né, a ponto dela manifestar isso de algumas formas, né, fisicamente. De que forma que você percebe no olhar da sua filha essa manifestação dessa ansiedade? Ela tem muitos pesadelos com ele, muitos pesadelos que eu tô morrendo. Então, assim, o sono dela ficou muito perturbado, ela não consegue dormir se não tiver com o telefone ligado. Então, aqui em casa, ela estava com muita dificuldade de dormir no quarto dela sozinha. E algumas coisas físicas que, assim, eu não gostaria, porque eu não quero expor, entendeu? Eu não gostaria de falar, assim, as outras manifestações para não expor, né? Porque é adolescente, pré-adolescente, aí acaba expondo, mas ela tem algumas manifestações físicas, ela faz acompanhamento com psicólogo, né? Até na escola, por exemplo, ela tem uma certa dificuldade, porque dorme mal, aí acaba, né, não conseguindo prestar atenção direito, enfim. Ou seja, pelo que você relatou, são diversos prejuízos, né, na vida emocional, na vida escolar da sua filha. A faixa dela etária é o quê? 12 anos, é isso? Ela tem 12 anos, vai fazer 13 mês que vem. Deixa eu aproveitar, continua com a gente, Shirley, que a gente está aqui com a psicóloga Tiara Faela, especialista nesse universo infantil, da adolescência também. Tiara, isso que essa mãe, a Shirley, relatou... E as envolvidas. Deixa eu voltar a falar com a Shirley, que ela participa com a gente por uma ligação de vídeo. Shirley, quero saber o seguinte, desde então, a primeira vez que o agressor partiu para cima de você, na frente da sua filha, nunca mais ela quis morar com você, né? E isso também estremeceu a relação de vocês duas? Como é que ficou?
Sim, com certeza. A relação ficou bem estremecida, porque ela interpretou isso de diversas formas, o fato de eu, naquele momento, não ter dado um fim no relacionamento, né? Apesar de termos ficado separados durante o tempo, eu acabei voltando ao relacionamento, então ela não aceitou. E com toda razão, né? Então, com certeza, ficou abalado. O fato dela não morar comigo mais, isso acaba gerando um afastamento entre mãe e filha, com certeza. E também o fato de muitas vezes não querer sair porque para ir para determinados lugares, porque ela tem medo. Eu também tenho medo, eu quase não saio, para falar a verdade, porque tenho medo, porque as agressões elas continuam ainda. A agressão moral, a agressão verbal, emocional. Então, por termos um filho, então as agressões continuam. E ela sabe disso, então ela tem muito medo. Ela continua com muito medo, de eu, igual eu falei, dele me matar, me encontrar na rua, perseguir ela. Então, assim, ela, às vezes a gente está na rua e às vezes um carro para e não é nada demais, ela acha que está atrás dela, ela sai correndo, mãe, anda rápido, ela fica com medo, entendeu? De ser alguma coisa, de ser ele, enfim. Como bem disse a Maurene aqui no nosso estúdio, ela também tocou no ponto muito importante, que é a naturalização. Isso chegou também, a naturalização da violência, isso chegou a acontecer também dentro da sua casa? Você começou a perceber talvez de que esse assunto de que, seja por uma agressão verbal ou até mesmo física, isso se tornou algo naturalizado dentro do seu ambiente familiar? Eu não sei se a palavra é naturalizado, mas no meu caso, eu acredito que é na maior parte, mas assim, no meu caso em específico, ele manipulava a situação, então ele sempre dizia que eu era culpada. E ele fazia eu me sentir realmente culpada e a provocadora da situação. Então eu sempre era culpada, eu sempre era errada, ele sempre distorcia a situação e manipulava a situação de uma forma que eu me sentisse culpada realmente. E até que no momento a minha ficha só caiu mesmo quando eu sofri ele me acordou me agredindo. E aí naquele dia minha ficha caiu de que eu não estava provocando nada, de que a culpa não era minha. De que ele era realmente um agressor e eu estava realmente correndo um risco. E meu filho também, porque a minha filha não estava nesse dia específico, que foi uma das agressões, mas o meu neném também corria risco. E então só nesse momento que a minha ficha caiu, de que eu não era culpada, de que aquilo não era normal, de que aquilo eu estava realmente correndo um risco. E aí foi quando eu... continuaram acontecendo até mesmo na frente do seu bebezinho? Sim, com ele no meu colo, inclusive. Com o neném no seu colo? Sim. Olha só que triste. A gente está aqui no estúdio, continua com a gente, sabe, Shirley, porque são vários aspectos que ela vai narrando para a gente, né, Tiara, e que chamam a atenção. Por exemplo, a filha dela de 12 anos já vem externando, quadros de ansiedade, uma forma, de se comunicar diante de tudo que aconteceu. E um bebê? Então, o bebê já é bem diferente.